Boa noite, amigos. 20 horas, damos início conversando com amigos. E a nossa convidada de hoje vai ser a Emanuele Nascimento, a Capitã Nascimento. Vamos chamar ela. E já está quase, quase. Opa. Oi, amiga. Isso, muito bem. Boa noite, Manuel. Tudo certo? Espera, ouvindo. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo bem? Pronto, agora estou te ouvindo, estou te ouvindo. Perfeito. Tudo certo? Espera, vamos lá. Ok. A gente tem que ajustar um pouquinho a internet. Tá me ouvindo? Não? Algum problema? Eu estou tendo. Tá tudo certo por aqui? Seguindo, Oi? Vamos tentar novamente. Tu quer que eu te chame outra vez? Por via das dúvidas. Oi? pronto. Tá... Você está me ouvindo agora? Agora sim. Melhorou. Pronto, Ok. Tudo bem, amiga? tudo bem. Me conta um pouquinho, Capitão Nascimento. A gente tem conversado em algumas oportunidades, eu tenho visto teu trabalho através do Instagram e realmente chama atenção. Me conta ou conta para nós um pouquinho a tua história, de uma forma sintética, como é que surgiu a Capitã Nascimento. Bom, na realidade, eu tenho muitos anos de cozinha, né? Certo. Já atuo na área há muitos anos, mas sempre evitei trabalhar com carne. Então, a carne foi, vamos dizer assim, uma resistência durante muitos anos. Quando foi em 2011, foi inevitável e eu precisei abraçar aquilo que, de uma certa forma, a vida, o mercado estavam me dirigindo, Pedindo, vamos dizer né? assim. Uhum. E a partir daí foi buscar ser açougueira, foi atuar como churrasqueira, numa época ainda que não, a gente não tinha os grandes festivais, né? Na verdade, a gente não tinha nem os festivais BBQ. Desculpa, A em que ano realidade. foi isso? Desculpa, em que ano foi isso? Em que Hã? ano? A partir de que ano foi isso? Desculpa, não gravei o ano. 2011. Perfeito, 2011. perfeito. Certo. Então, a gente não tinha, né? Porque a churrascada veio em 2015, né? Então, a gente não tinha esse movimento ainda. Foi bem complicado ser mulher, foi complicado. E talvez pelo jeitão brabo, o Capitão Nascimento pegou, né? O jeito meio que, vamos dizer assim, mandão de conduzir, de realizar, de entregar o trabalho que precisa ser entregue, né? A gente conversou um pouco sobre isso um tempinho atrás e eu lembro que os comentários foi que o segmento de churrasco, pareiros, chefes do assado, como mulher tu é um destaque na tua região. Em Salvador não tem gente que esteja desenvolvendo esse trabalho, não é assim? Bom, assim, aqui no Nordeste ele tem uma tradição de churrasco, mas, vamos dizer assim, ele não tem bem uma tradição de churrasco, tá? Uhum. Então, o Nordeste, ele tem efetivamente um delay em relação a algumas regiões do país. Então, aqui a gente começou a entender de carne, consumir carne de boa qualidade, a conhecer o churrasco, a aproveitar um bom churrasco, faz pouco tempo. Eu acabei sendo, e não foi proposital, eu acabei sendo meio que pioneira em alguns, em algum,
em vários setores nisso, né? Em 2015 eu já fazia América BBQ aqui. E não se conhecia ainda, não se falava. Foi um trabalho de formiguinha. Hoje o cenário já é diferente. A gente percebe, eu participo como apoiador, às vezes, de festivais, e aos poucos o segmento feminino de churrasqueiras, de assadoras, vai crescendo e com destaque. Então, o que a gente pode colocar neste momento, Emanuele, que realmente tu tens sido uma desbravadora, né? Dentro de tua região principalmente, dentro do mundo do churrasco, tu tens sido uma das bases como mulher. Eu acho que isso é um destaque, isso é uma coisa que tem que ser destacado, valga a redundância, porque em um país onde sempre se fala de feminismo, machismo, que prevalece, que não prevalece, que dá, que não dá, se fazer de um espaço, se manter e chegar a fazer eventos e a trabalhar do jeito que tu estás trabalhando, realmente isso demonstra que tu tem perseverança e tem garra para o negócio e que principalmente tu gosta disso. Então, eu acho que isso é o mais importante, tu sente isso. Eu tenho lido muitas postagens tuas de como tu te referes a teu produto, a teu trabalho. Sempre tem muito amor envolvendo tudo isso. Tem muito sentimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que importa, que interessa e que as pessoas acabam percebendo, que tu faz realmente com muito carinho. Agora, uma coisa que é interessante, tu é açougueira. Esses outros segmentos onde a mulher não é muito comum vê-la. E como foi isso? Conta um pouquinho. Na realidade, eu optei por áreas numa época em que, por exemplo, açougueiro não tinha tanto destaque como hoje você já tem a valorização da profissão. E ser mulher numa região onde tudo isso, como é que eu posso dizer, estava muito ainda no germe, eu tive uma dificuldade muito grande. A maior parte dos homens, o meio masculino, já olha para a mulher assim: você não serve, você não sabe, você só acha. Então, para que você consiga trabalhar, para que você consiga executar alguma coisa, o esforço ele acaba sendo maior, sim. Você precisa mostrar mais resultado, mais produtividade, ser mais séria. Muitas vezes eu entrei num açougue para pedir uma carne e tive que lidar com um açougueiro que estava tentando me empurrar outra coisa, porque ele simplesmente não acreditava de que eu poderia saber também, né? E não tinha a ver com a idade, não tinha a ver com a estética, tinha apenas a ver com o fato de ser mulher, porque na cabeça dele não é uma área feminina, né? Eu acho que algumas atuações no mercado, elas vão enfrentar um pouco mais de barreira, principalmente a depender de onde você vem, do local onde você vem. E essas barreiras, se não for com amor, se não for com luta, não vai. Não tem aquela coisa de, eu abri um Instagram, hoje eu sou assadora. Não, não tem. Você tem que ralar muito. Muito mesmo. Tem que queimar bastante as mãos, sentir o calor forte no peito e ver muito fogo ser aceso e apagar esse fogo. Realmente, eu acho que em tudo, não é, Emanuele? A gente vai vendo, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo a integração do homem, mulher, segmentos que eram exclusivamente de mulher, de repente o homem também tem algumas entradas, sei lá, eu acho que não dá, eu particularmente digo, eu não caracterizo mais um segmento de trabalho como sendo exclusivamente masculino ou feminino, porque hoje essa troca de necessidades e de gostos existe e não tem como negar. A mulher no churrasco, que eu nunca te vi trabalhar, eu tenho visto vídeos, eu tenho visto fotos, nunca estive pessoalmente, mas nos eventos que eu tenho participado e que tenho visto a mulher trabalhar, eu acho que não existe diferença entre o homem ou a mulher, particularmente nesse trabalho. Pelo contrário, eu acho que tem muito carinho envolvendo tudo isso, tanto por parte de homens como mulheres. Eu, particularmente, não faço diferenças.
existe sim simpatias diferentes, homens, mulheres, tanto faz. Eu acho que isso não cabe nem rotular. Tem gente simpática de ambas partes. O trabalho realmente, a gente vê que as mulheres estão entrando com força. Eu tenho visto até grupos no Paraná de assadoras exclusivamente de mulheres, e isso é interessante porque estão se integrando, estão formando, estão fazendo uma frente bem forte em tudo isso. Mas o que interessa hoje é falarmos de teu trabalho. Eu venho seguindo antes de começar o tema da quarentena, da pandemia. Eu estava vendo cursos que estavas iniciando, ou já estavas em plano disso. Vamos falar da coisa boa de tudo isso. Esses cursos, com o transcorrer do tempo, vão voltar, correto? Bom, vamos lá. Vou só aproveitar e acrescentar uma coisinha. Só um minutinho. Sim. Nesse mercado, na realidade, só para eu entrar no seu questionamento, você Sim. não tem uma diferença do trabalho do homem e da mulher, mas você tem um mercado que ainda não enxerga a mulher assadora. Eu várias vezes fui capitã de uma estação e algum ajudante meu foi tido como o chefe da estação somente por ser homem. Não é uma atitude, é um hábito cultural mesmo, tá? Com relação à profissão e os projetos, né? Eu sou uma mulher de projetos, então a Academia da Carne foi algo que há muito tempo eu vinha pensando, estruturando. Eu já faço cursos de churrasco, de açougue em Salvador e em várias cidades do país há muito tempo. Então, para mim sempre me pareceu muito natural vir à Academia da Carne, né? A escola, não uma escola, mas um espaço para cursos, para encontros, para troca de experiências, não só meu, mas de outros profissionais também, porque o intercâmbio, ele é muito rico, né? O intercâmbio, as pessoas precisam ver isso melhor, tá? E a pandemia pegou, na realidade, a coisa com o distanciamento, com o coronavírus, toda uma relação, na verdade, de toda uma programação, foi tudo por água abaixo, né? Eventos cancelados, Sem dúvida. foram cursos cancelados, foi assim, eu diria que a desconstrução de um trabalho de muitos anos foi embora em dias, assim, ó. E o baque foi grande. Emanuela, eu acho que a gente não pode esquecer de tudo isto. Aqui o Ogro Neves, um chefe de cozinha, diz que é muito legal tu contando as tuas experiências, não? Eu acho que isso é válido, mas só para dar um entorno a esse último comentário teu. Realmente existiu uma desconstrução, existiu uma situação de baque muito grande, mas tem uma coisa que eu considero muito importante em tudo isto, Emanuel. A gente não pode nem deve parar. Eu acho que temos que ter isto como uma experiência muito válida, até porque, como ninguém estava preparado, ninguém estava já alertado de uma situação parecida, nos obriga a utilizar mais a nossa criatividade, a nossa inteligência, a sair da zona de conforto que muitas vezes, involuntariamente, a gente acaba ficando por uma condição, por uma situação. Não é bom. Eu me propus procurar não falar do ruim que está sendo tudo isto, porque já é ruim. Não quero refrescar isso, não quero trazer mais coisas
desse tipo, estou buscando saídas, estou conversando com as pessoas, e o intuito de conversar contigo, com muitas outras pessoas, é isso, é ver como a Emanuele, que já tinha a construção de um projeto, recebeu literalmente uma porrada, como muitos, como todos, mas ela não baixa os braços, ela continua, e ela está se reconstituindo, recriando e adequando os projetos aos novos tempos. Eu gosto de teu jeito porque tu tem todo o perfil de ser determinada. Tu dependes muito da tua categoria dentro do churrasco mulher. E eu acho que isso é muito importante. Até o apelido de Capitão Nascimento, eu acho que tem tudo a ver com esse perfil. A gente sabe que existem problemas, mas o importante em tudo isto é tu ter esse caráter que tu tem e desenvolver o trabalho e ser reconhecida pelo teu trabalho. A gente ouve, vê que, embora as dificuldades e às vezes o confundir um voluntário com um capitão e tu como uma voluntária, a gente tem que derrubar esses tabus que, lamentavelmente, continuam existindo. O Ogro Neves está comentando esse tipo de situação. Ele diz que já viveu uma experiência igual a tua. Estava ajudando uma amiga que era a capitã da equipe e ele era tido como capitão, não a amiga que realmente era. O fato de essa diferença homem e mulher. É triste, mas acontece e a gente tem que procurar derrubar esses tabus. Tu está no caminho certo porque perseverando e fazendo um bom trabalho demonstra que não, eu sou a capitã e o resto são colaboradores. Pronto. Agora eu quero saber, eu não sei por que cargas d'água. Hoje estava pensando no teu trabalho e pensei em te fazer uma pergunta bem insólita. Vamos supor que a gente fale... Primeiro vamos falar de carnes, já que para ti tinha sido uma dificuldade e uma barreira que tu conseguisse passar. Se hoje tu tivesses que comandar uma estação, qual seria o teu prato, vamos dizer assim, o teu gosto? Que farias? Bom, o ruim de você ser polivalente é que você vai gostando de assar coisas de tempos em tempos. Eu estou na fase de animais inteiros, né? Eu gosto muito de qualquer processo de cocção lenta, então não é somente qualquer processo. E animais inteiros, eu diria que preferencialmente o búfalo, que eu gosto muito da carne, eu acredito muito na carne, né? E acredito também que eu vou demorar um pouquinho para assar novamente um inteiro. Olha que já tínhamos agendados esse ano, hein? Mas o búfalo seria nesse momento. Mas olha, eu tenho conversado esse tipo de assunto com alguns amigos e carne de búfalo nenhum deles tinha me comentado. Mas realmente é um baita de um desafio, não? É bicho grande, gente. Quanto tu leva para fazer um animal desses? Que tempo tu leva para fazer um desses? Depende. Com 18 horas você faz, né? Só que aí, quando você já fez algumas vezes, você fica buscando um outro resultado possível, uma nova experiência, como tornar aquilo de uma certa forma mais desafiador para você. Então, eu estou com muita vontade de experimentar 24 horas. Confesso que 24 horas eu não fiz, o máximo foi 20, mas eu acredito que dá para conseguir um outro resultado, pensar em uma outra textura, né? A gente precisa se desafiar.
Eu acho que eu tenho isso em mim. Tudo que eu faço, eu me desafio. Eu faço de um jeito e eu me desafio a superar o que eu fiz. E aí, eu digo que meu concorrente sou eu mesmo, porque na velocidade que eu estou me desafiando, ninguém nem consegue acompanhar isso. Tem gente que vira para mim e fala assim, mulher, pare, pelo amor de Deus. Pare um pouquinho, fique quieta. Isso é o gostoso, Emanuel. Isso é o gostoso. Eu acho que aí que está o negócio. Se parar, o bicho come. Então, o negócio está sempre, não digo a 200, a 300 por hora, mas não parar, evoluir. O fato de tu trabalhar 18 horas e agora tu ir atrás de 24 horas, porra, isso exige trabalho, gente. Não é fácil. Primeiro que cozinhar um bicho desse 24 horas, tu tem que estar quantas horas antes já pensando e trabalhando em cima do fogo, que não é com qualquer pedacinho de carvão que tu vai conseguir isso. Mas é interessante porque o búfalo, a carne de búfalo é o tipo de animal que está, pelo pouco que eu estou dentro disso, é um animal que está se descobrindo agora. Vamos dizer, ele não é tão antigo, tem 4, 5 anos de estar sendo mais visto de repente em eventos de churrasco. Os derivados do búfalo, um queijo de búfalo era muito mais conhecido que comer as carnes. Não sei, eu acho que isso também é uma evolução dentro do que é a gastronomia do assado, dentro do consumo de carne no Brasil. Eu tenho experimentado, eu gostei e muito. Evidente, tem um valor agregado bem diferente à carne de gado, então eu acho que isso também influencia, não? Você tem vários fatores aí, né? A nossa herança cultural de não utilizar o búfalo para corte, realmente é recente isso, né? Vocacionar, criar o animal para corte, manejar para corte. Existe também uma questão de que o consumo é baixo porque as pessoas não conhecem, olham com estranheza, tendem a associar pelo fato do animal ser um animal robusto, que foi usado como animal de carga, que a sua carne é pesada, ela é ruim de alguma forma, né? Ela é gorda excessivamente, muito pelo contrário, é um animal com valores nutricionais bem interessantes, mas você vai ter aí o reflexo do conhecimento popular sobre o animal fazendo essa interferência no seu consumo. Eu acredito sim que se a gente tivesse uma procura maior, o preço dele cairia e a gente também teria uma maior oferta. Tu já tem contatos, evidente, já que tu gosta dessa linha, imagino que tu já tem contatos com criadores de búfalo. Eu não sei, na minha região, não sei se os frigoríficos têm. Aqui não se cria na região oeste de Santa Catarina, pelo menos eu não conheço. Mas eu não sei se existe também assim oferta de carne de búfalo, de repente nos grandes centros. Não sei como é a tua região com relação a isso. Tu encontra com facilidade em Salvador? Não, a gente não encontra com facilidade. Nós temos até criadores no estado da Bahia, mas o entrave, na realidade, está ainda nesse conhecimento popular do valor nutricional da carne de búfalo. Eu diria que a gente precisaria de muito mais ação de marketing, visando informar as pessoas. Olha, o gosto é igual ao bovino, você não vai comer uma carne com gosto de alienígena, né? Falar das propriedades nutricionais, né? Poxa, 40% menos colesterol do que o gado, enfim, são coisas que fariam as pessoas procurarem. Porque o mercado, ele se regula assim, né? É a lei da oferta e da procura. Então, o que a gente vê hoje, quer dizer, a gente vê sempre que as pessoas, quando demandam, a coisa vem. Eu me lembro, você quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, eu comecei a usar nos meus cursos entranha. Entranha aqui na minha região parecia quase que um xingamento, né?
é assim, uma carne vinda de Marte, né? Não era de boi, não, era de Marte mesmo. Quando você falava entranha para a pessoa olhava assim, meu Deus, se come isso? O que é isso? O que será isso? De onde saiu isso? É. Aí você fala, é carne, não, mas da onde? Como? Não. Então, assim, era um choque muito grande. Eu me lembro que quando eu comprei, as primeiras vezes, eu tive uma dificuldade muito grande para comprar, para poder fazer o curso. Mas aí, enfim, eu tenho amizades dentro de açougue, pedi para um tirar para mim. E era muito baratinho, era um valor irrisório. Depois de uns 8 meses trabalhando em entranha, nossa, mas triplicou o preço. E aí você encontrava em todos os açougues. Então tem um pouquinho dessa relação mesmo. O que era raro achar, hoje você pode ir em qualquer açougue daqui de Salvador, você acha com facilidade entranha. Como acha com facilidade, na realidade, vários outros cortes também. Unos días atrás estaba conversando con, no sé si tú conoces a Franco Rodrigo García, un churrasquero argentino. Y a gente estaba conversando de forma informal que as diferenças entre o corte de carnes, o açougue na Argentina e no Brasil são bem diferentes. Tanto na denominação como nos cortes. Eu não sei qual é o melhor, qual é o pior. Não, aliás, pior não, qual é o melhor? Não sei. Eu tenho, por característica, lembrar de repente mais fácil alguns cortes argentinos, mas tem coisa que só nos últimos anos, embora o churrasco se cultua há muito tempo no Brasil, tem características bem diferentes. E é por usos e costumes ao que se desenvolvem na Argentina, por exemplo. Chinchulines, né? Os intestinos do gado. Aqui, dificilmente, a não ser de que seja um churrasqueiro que tenha tido escola argentina, dificilmente utilize. E aí vai o intestino delgado e o intestino grosso, que são formas diferentes de preparar. Eu não sou muito afim, não sou um cara que vai se jogar na parrilha para comer, mas ele tem um sabor diferente. Eu já conheci gente que ele recheia com diferentes tipos de coisas, inclusive com nozes, fica aqui, isso é uma maravilha. Desculpa. Então, eu acho que é isso. A gente... o ser humano é um animal de costume. Aos poucos, vamos sendo educados a diferentes comidas, diferentes tipos de pratos. Eu acho que tu acabaste de me dar uma ideia com relação ao búfalo, que, olha, vamos pensar seriamente em desenvolver um trabalho, porque eu acho que vale a pena, é uma opção de carne muito boa. Seus derivados já são conhecidos, mas a carne, eu acho que tem que ser mais divulgada. Vamos dar um alerta para os criadores de búfalo, que tem ali na Capitão Nascimento uma detentora do direito do consumo do búfalo. É uma realidade. Eu acho que esse é o tipo de bandeira que vale a pena, às vezes, sustentar, porque não é muita gente que pensa dessa forma, não é muita gente que, de repente, opta por um corte ou por um animal para desenvolver um trabalho em cima disso. E isso é interessante. Morcilha. Você consome morcilha no Nordeste? A morcilha. Não, aqui você tem uma dificuldade muito grande de achar. Não vou dizer que não acha sim, porque como tem churrasqueiros, a gente acaba dando um jeitinho de conseguir, que venha do sul, que importe, mas a gente tem uma dificuldade para encontrar alguns produtos mesmo. Né? Tem coisa aqui que eu só consigo porque eu tenho muita amizade com quem abate. E aí eu consigo uma coisa ou outra, porque vender mesmo não vende porque você não tem o consumo. Né? Claro que a tendência... Não? Desculpa, isso é interessante porque, por exemplo, um assado na Argentina, ele tem o chouriço e tem a morcilha, sempre acompanhando. Eu moro no sul, no oeste de Santa Catarina, a região sul. Na minha região, tem muita criação de porco.
Ninguém faz morcilha. A morcilha que eu como, ou compro na Argentina, quando eu vou até a fronteira, ou compro vinda de Rio Grande do Sul. E é um tipo de prato que quem experimenta e faz direitinho, a morcilha é um prato muito gostoso, gente. Até como frio dá para comer. E não se tem costume. Eu acho que a gente tem que começar a sustentar a bandeira como a tua, de bater um pouquinho mais de frente. Carne de búfalo é bom, gente. Vamos procurar, de repente, criar um evento em qual tenha essa carne como uma exclusividade. Não se incrementou o assado ultimamente com frutos do mar. Não entrou o salmão dentro do churrasco, não entrou o polvo dentro do churrasco. Por que não colocar também o adereço da carne de búfalo? Mas é como tudo, é costume. Uma perguntinha, capitão. Quando a gente conversou sobre quais são os títulos que a Emanuele tem, tu fez cozinheira, açougueira. E como cozinheira, qual seria o prato a desenvolver ou a trabalhar dentro de um evento, por exemplo? Fora da carne, fora do item carne, o que o Sangre chama? A minha formação, na realidade, é a cozinha clássica francesa, Nossa, né? E aí depois eu me apaixonei por cozinha contemporânea e tem uma queda enorme para os frutos do mar. Eu gosto muito, eu gosto demais de trabalhar, né? É claro que com a coisa do churrasco, você se afasta de certos modelos de serviço, de certas comidas. Então, para mim é um pouquinho complicado que tipo de comida eu gosto de trabalhar, porque meu coração vai se dividir aí com várias possibilidades. Hoje, eu tenho focado muito em ir para o simples. Comida regional simples. Mas eu não quero fazer um prato de... Esse é um prato X da serra de não sei aonde, produzido por não sei o quê. Sabe, com aquela grife no nome. Né? Eu gosto da simplicidade apenas de dizer feijão tropeiro, arroz carreteiro. Perfeito. E pronto, acabou. Eu acho que a gente não precisa, né, dar 5 sobrenomes ao prato simples. Então, é o que eu estou trabalhando atualmente, voltando literalmente à simplicidade. Então, não tem glamour, não tem aqueles pratos lindos que eu sei que são fotografáveis, são bacana, né, minimalistas. Eu tô indo na contramão e voltando à cozinha da minha avó mesmo, que é a minha maior influência. Já a cozinha de casa. Mas tu é uma caixinha de surpresas, Emanuele, hein? Tu é uma caixinha de surpresa, cozinha francesa. Eu acho interessante isso, porque eu não tiro a razão, os teus motivos tu tem para desenvolver a cozinha desse jeito, mas eu fui descobrir, por exemplo, e não há muito tempo, um par de anos, 3 anos, a mistura de frutos do mar dentro do churrasco. Nunca imaginei. Sim, de repente o salmão, mas eu já vi outros pratos com frutos do mar, ou peixe de rio também, envolvendo o churrasco. E por que não incrementar um mix de opções que temos dentro de um evento de churrascos, carnes, mas motivados na cozinha francesa? Por que não? Eu acho que a gente está perdendo na Capitão Nascimento a opção de ter pratos diferentes. Já que tu gosta de bater e de nadar contra a corrente, menina, por que não aproveitar um evento para ter uma estação com pratos diferentes? Eu acho que seria um desbunde. Tudo bem, envolve a carne, mas não perder... Tu não quer chamar com um nome muito complicado, um nome afrancesado, pode ser um nome simples, mas evoluir nesses pratos de comida para... com tendência, se é francesa, se é italiana, sei lá, o que for. Mas eu acho que seria muito lindo ver esse tipo de trabalho que a Emanuele faz dentro de um evento, evidente.
teria que ter como mote principal, de repente, a carne, ou acompanhado de carne, mas seria muito interessante. Eu acho que hoje é muito válido tudo isso. Assim, quando a gente pensa hoje nesses rumos da gastronomia, eu penso que há sempre três pilares em tudo, né? Uhum. Você precisa estar antenado no que as pessoas querem. E descobrir o que as pessoas querem é preciso sensibilidade, paciência e observação. Porque se fosse fácil, todo mundo saberia, né? Exatamente. A outra coisa, a segunda coisa seria buscar pensar fora da caixa. Porque na caixa você já está. Lá você não vai achar nada novo. A caixa é o que você conhece. Então você precisa sair da caixa. E eu diria que a terceira coisa é que recomeçar faz parte de qualquer caminho. As pessoas têm uma tendência a achar que recomeçar é voltar atrás. Não. Recomeçar é reconfigurar. Eu vi durante um bom tempo uma gastronomia que precisou se defender em bases muito técnicas, muito minimalistas, né? A gente precisou, sim, pensar numa mandioca de uma outra forma, num outro patamar, e tivemos chefes com mãos brilhantes trabalhando com isso, né? Mas sim, talvez essa confusão e essa loucura toda que a gente esteja vivendo agora nos dê a possibilidade de pensar numa comida com gosto de colo, de conforto. Algo que você conhece, é simples, mas é aquele simples fantástico ao comer. Vamos aguardar esse retorno dos festivais, né? Eu acho que é válido, mas por enquanto a coisa ainda está muito... a gente, na parte dos festivais, a gente está ainda muito na expectativa de quando a gente realmente vai voltar a ter e como será esse formato quando retornar a ter, né? Eu acho que os festivais, eles entram aí numa incógnita que eu ainda não faria muitas apostas em modelos, não. Mas que com certeza eles vão mudar, vão. Sim, que é difícil a gente hoje ter um critério de como vão ser, até porque estávamos acostumados a ver que um festival com 1.000, 1.500 pessoas era normal, era uma coisa bem preparada, era simples de fazer. Evidente, teve eventos ali durante o ano passado com 3.000, 4.000, 8.000 pessoas. Hoje, na situação atual, é evidente que a gente não pode nem cogitar isso, até porque não seria autorizado. É toda uma incerteza da qual a gente... Eu acho que não podemos perder tempo em pensar nisso, até porque não está em nossas mãos encontrar uma solução para isso. Mas sim como continuar evoluindo com tudo isto e esperando que quando se abra a porta, nossos projetos possam ser colocados em prática. Eu vejo que, meu modesto entender, Emanuel, e com todo o respeito do mundo, tu tens um potencial dentro da cozinha, não só na frente de um fogo de chão. Tu tens um potencial porque tu gosta e tu fala com propriedade do assunto, tu sente isso. Eu acho que teu campo de ação não vai estar limitado só a quando vão abrir ou quando vão se permitir os festivais. Eu acredito que as tuas oportunidades estão bem na frente. Agora, evidente, a gente tem que se amoldar a como conseguir superar e criar essas novas situações. O interessante de tudo isso é gente que começou de ir para um festival e pensar em servir ou preparar comida para 1.000, 1.500 pessoas. Hoje ele está fazendo comida para 100, 150 pessoas no máximo, que isso que atende de repente com um delivery, mas se destacando com pratos que agora tem mais tempo de preparar. Eu acho que esse também é um canal que tu poderia... Agora tu tem oportunidade, de repente, de fazer essa comida mais minimalista, mais com uma tendência de cozinha francesa. Por que não? Por que não
demistificar a cozinha francesa, que era cara ou que é cheia de frufru, com coisas que são um pouquinho mais perto de nós, com, lógico, a receita, a base da receita tem que ser uma, mas a gente vai se adequando. E eu gostaria muito de ver fotografia, de ver postagem, gostaria de comer, na verdade, mas como a distância entre tua moradia e a minha é muito grande, mas eu gostaria muito de ver essas postagens tuas, porque eu já tenho visto alguns trabalhos teus, a delicadeza com o que tu trabalhas o produto ou comida em uma fotografia, não só diz do bom fotógrafo que tem, sino também do que tu quer mostrar. E isso é uma característica de quem gosta e de quem faz o que gosta. Emanuel, a gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas a gente vai criando alternativas, não pode parar. Eu sou dessa ideia de que não podemos parar, temos que mostrar que estamos vivos e isso nos faz bem e faz bem para os outros. Esse é um dos motivos principais destas conversas. Muita gente vai tomar o teu exemplo, uma dica, um comentário teu, vai servir para eles. Eu acho que isso é o interessante disso. Mas se tu tivesse que hoje relatar de forma breve o que tu terias projetado para daqui para frente. Tiremos os eventos, que seria, de repente, o carro-chefe, mas junto com os eventos, o que tu está preparando, o que tu tem imaginado que dá para fazer, diminuindo um pouco este isolamento social que nós temos? Bom, o que na realidade ainda está acontecendo comigo eu fiquei viciada em um trabalho após o outro, e não ter tempo. É duro, não? E num primeiro momento, ter tempo foi horrível, porque eu tinha um ritmo e meu trabalho e meus planos estavam nesse ritmo. Inúmeros cursos, inúmeros encontros, e organizar clube, e vamos tocar isso, e é projeto disso, e é projeto daquilo, tudo numa velocidade, tudo muito rápido, né? E aí agora eu tenho tempo. Sim, passei a fazer, por exemplo, o que eu não imaginava, tocar um projeto como a Rainha do Cupim, aonde eu tenho preparações lentas, né? Aonde eu tenho comida feita, vamos dizer, a moda antiga, a moda de minha avó, é um retorno, algo que num festival, há um tempo atrás, eu jamais faria pela logística de tempo, velocidade. Com isso, claro que o projeto dos cursos, no novo formato que eu consegui encontrar, aonde eu me sinto confortável, o aluno recebe o kit, ele faz comigo, a gente cozinha junto, claro, cada um na sua casa, mas pela primeira vez deixar a Rainha do Cupim crescer, estruturar melhor os cursos, mas eu gostei de ter tempo. Gostei dessa frase, como é que é? Deixar crescer? Deixar a Rainha do Cupim crescer, deixar os cursos tomarem forma, mas eu realmente gostei de ter tempo. Eu percebi que, na realidade, a reconfiguração de algumas coisas trouxe resultados bem melhores do que aquela velocidade de antes, né? Então, a Rainha do Cupim é algo que me dá um contato com quem come, que eu gosto, né? A possibilidade de servir uma comida que, quando a pessoa abre a embalagem, toma a sua casa, né? Comida simples e gostosa, isso vai crescer, né? Claro que... Delivery para Santa Catarina tem? Ainda não, viu? Olha, seria fantástico, gente. Olha, eu acho que tem que promover um serviço de delivery de gastronomia assim, jogo rápido, sei lá como. Via meu Deus do céu, como se diz? Via aérea. Mandar avião, via aérea.
via aérea poderia ser, não? Mas ainda assim, via drone, de repente, seria um pouco mais cômodo, mas não tão rápido. Mas, sério, sabe que foi semana passada que tu me falaste que... Eu não me lembro que dia a gente conversou o horário, e tu estavas já te preparando para começar o fogo, para começar a colocar o cupim para o dia seguinte. Gente, o cupim, bom, aqui em casa a minha esposa adora cupim. Eu também gosto. E eu começo a falar de cupim, a boca enche de água e já começo com... As minhocas começam a se degladir no estômago. Não sei porque é o tipo de comida que tu sente o sabor antes de começar a comer. Não sei porquê. Eu não conhecia o cupim, quem me mostrou o cupim foi minha esposa, porque ela gosta mesmo. Um dia, há muitos anos atrás, em um festival na cidade de Lages, aqui em Santa Catarina, foi a última hora, eu estava fazendo uma exposição na época, e morrendo de fome, e o único boteco aberto que tinha era um cara que tinha espetado um cupim e ele em lasquinhas ia preenchendo um pão, fazendo um baita de um sanduíche. Gente, era 4h, 4h30 da manhã. Meu Deus do céu, que foi isso? Que delícia! E tu me falando isso semana passada, de que já estava começando a preparar o cupim, olha, te juro, fiquei na vontade. Ter tempo. Sim, não, por favor, por favor. Eu gosto de carne com presença marcante. E o cupim é um corte que ele tem bem isso. É um corte brasileiro, é hábito nosso, né? Ele tem um sabor marcante, presente. Particular. E permite, na realidade, que a gente mexa bem com ele em função disso até. Sabe que é engraçado, tu tens razão, a gente analisa às vezes os cortes, o sabor da carne, evidente, os temperos acabam dando um envolvimento muito grande a tudo isso, mas o cupim tem, eu não sei se o olhar para o cupim também influencia isso. O Franco Rodrigo está aqui nos acompanhando, forte abraço, Franquito, ele diz que adora cupim também. Quem conhece de carne realmente é um prato que gosta. Eu nunca preparei cupim, tem que ter muita paciência. Quantas horas de fogo leva um cupim? Bom, dá para fazer em com várias horas, né? Dá para fazer de 6, de 8, de 10. De teu jeito. O que atualmente eu estou trabalhando é de 12 horas. Nossa. Porque é sempre aquela coisa de você se desafiar e buscar um resultado específico, né? Não é que o de 12 é 1000 vezes melhor ou superior ao de 6. Bem feito é bem feito. Agora, eu consigo resultados, texturas com 12 horas que eu não consigo com 6 horas. Daí a minha escolha. Isso é muito interessante e eu acho que esse tipo de coisa que às vezes em um curso a gente não tem como, nem como passar, nem como a gente deste lado como aluno perceber. Mas seria muito bom, por exemplo, em uma aula de como fazer um cupim, experimentar um cupim com 6 horas de fogo e um cupim com 12 horas de fogo. E seria muito interessante isso, porque no paladar tu acaba vendo realmente qual seria a tua tendência daqui a futuro. Não, eu gosto de 6 horas e nesse formato que eu vou trabalhar. É muito interessante isso. E eu acho engraçado que tu bate muito na tecla de tempos para tu te sentir confortável na frente de um assado. Tu consegue fazer em 6, mas tu gosta em 12. A questão é o seguinte, você precisa saber aonde você quer chegar. Eu não acho que a gente pega a carne, assa e descobre, não, a carne ficou assim. Não, eu determino o que eu quero conseguir. E aí é claro que vai um pouquinho de cálculo, vai de técnica, vai de experiência também, né? Os erros ensinam muito para a gente fazer um plano
para atingir um resultado. Então, hoje eu asso assim, eu asso buscando um resultado específico. Olha, eu quero comer essa carne assim, assim, assado. Então, eu preciso disso e disso. Não é aleatório, né? E ainda bem que hoje a gente consegue compartilhar, ter tanta troca de conhecimento para que a gente possa assar, para que a gente possa cozinhar, controlando o processo, né? Não sendo escravo do processo, que é diferente. O tema tempo influencia muito, evidente, no resultado final, que é o sabor, não? Quando tu trabalha durante uma... ou aqui, o Eri Ferreira é um fã teu, porque até agora tem falado coisas muito lindas da Capitã Nascimento. Aqui ele comenta que diz que em 12 horas o ideal de textura macia, suculenta, aromatizando totalmente o ambiente. Ele deu uma descrição bem filosófica do que seria. Show de bola. O difícil, às vezes, em um festival, tu fazer algo que agrade todo mundo, evidente. Cada pessoa tem um jeito, às vezes não se conta com todos os itens necessários que a gente gostaria, e no toque de caixa, tu tem um horário para começar, o pessoal se joga em cima de cada estação, começa a comer, evidente. Tu faz um pouco mais a teu gosto que a gosto dos consumidores, até porque tu não tem como avaliar cada um. Tu tira, de repente, com o tempo, se as pessoas acabam repetindo, o que tipo de sabor eles encontram, de repente alguém comenta ou não. Mas só que eu tenho sentido que tu és bem esquemática em termos de... tu leva muito a sério o tempo de fogo para cada comida. Com todo, tu faz assim ou só com as carnes? Só com as carnes tu trabalhas ou com o resto das comidas também? Como cozinheira, tu também trabalhas com o fator tempo? Não, com tudo. Eu diria que eu sou uma pessoa chata. Né? A característica é essa, eu sou chata. Então, assim, eu quero ir assar e quero ter material necessário para assar. Detesto que minha equipe cometa desperdício, por exemplo. Então, eu sou chata em tudo, né? Mas, na realidade, é o respeito ao processo, né? Não é um gosto natural pelo tempo, mas é muito mais pelo respeito ao processo, pelo entendimento daquilo que eu acredito que eu quero servir, né? Então, hoje, o Franco falou aí, carne que corta de colher com 12 horas. Eu estou ganhando outro apelido aqui, eu sou aquela que faz carne para banguela, né? E isso começou em um festival que eu fui fazer um cupim de 10 horas, né? Porque festival, 10 horas, eram 2 dias, estava bom. E aí, o pessoal, quando viu eu ali, ó, abrindo com a luva e o cupim desmanchando molinho, e o tempo passava e virava assim, o que é isso? Eu falava assim, é cupim. Aí eu falei assim, não come não, que tá duro. E o povo falava assim, oxe, como que tá duro? Moça, mas tá desmanchando, moça. Moça, não tá duro não tá duro não. E aí eu comecei a brincar, a pessoa comia e falava assim, molinho. Eu falei assim, olha, cuidado, viu, você vai quebrar o dente. Tô aqui com o número da dentista para te dar, porque a carne tá muito dura. E aí ficou essa brincadeira da carne para banguela, né? Do gosto dessa... Isso é bom. Eu gosto de uma costela assim também. Por quê? Aí a gente volta um pouco àquela questão cultural. Eu respeito, por exemplo, o ponto do gaúcho e aprecio também. Mas aqui no Nordeste, o ponto que desfia é o ponto que faz sucesso. E quando a gente vai assar, a gente precisa ter esse senso, vamos dizer, né, de se colocar na cultura do local. Então, como eu asso pelo país, eu preciso respeitar certos detalhes. Então, aqui eu preciso fazer uma costela que desmanche. Eu sei que o que é apreciado aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, não é. Entendeu? Eu fui assar em Porto Alegre, foi uma maravilha, levei carne do sol,
de búfalo, levei da Bahia, e foi uma maravilha eles aceitarem também o ponto que eu escolhi, levando em consideração que eu queria ter maciez e suculência. E eu sei que o que eu fiz lá em Porto Alegre, eu jamais faria aqui em Salvador, que é minha terra, porque ninguém ia comer a carne do sol ao ponto da mal, por exemplo, né? Ou mal passada. Aqui não iam comer de jeito nenhum. E eu consegui trabalhar muito bem no Rio Grande do Sul. Mas aí tá. A gente precisa saber onde está pisando, precisa ter essa referência. Concordo. Esse respeito para as pessoas que tu estás servindo. Eu acho que esse é um fator muito interessante. Semana passada, semana retrasada, conversando com Guto Ziani, um gaúcho de Três Fronteiras, que trabalha em São Paulo, agora na Serra da Cantareira, ele estava fazendo na sexta-feira a costela ao bafo, só para, no sábado, dar o toque, né? Gente, realmente, tu veia que não tinha nem esforço em tirar essa carne. É uma doçura, é uma coisa de loucos. Eu gosto da carne assim, evidente, cada um tem seu jeitinho, alguns gostam da frase mal passada, bem passada. Eu respeito quem está fazendo a comida, eu gosto de experimentar do jeito que vocês, assadores, fazem. Acho que isso também é um respeito mútuo, tanto de quem faz como de quem está recebendo. Se tu me perguntar como eu gosto da carne, eu posso te dar meu palpite, senão não vou encher o saco. Não, essa carne está mal passada, não gosto mais. Eu acho que a gente tem que respeitar também o chefe do outro lado, seja cozinheiro, seja assador, seja que tem que respeitar esse lado. Tem gente que é muito chata, não? Mas cada um com suas histórias. Temos mais 6 minutinhos, não vamos correr ainda, mas de que tu gostaria de falar, Emanuel? Qual seria outro item que tu gosta de levantar a bandeira? A ver. Porque tu é mulher polêmica, né? Eu queria deixar aí para quem está assistindo, né, que apesar desse momento hoje que a gente está vivendo, em que muita gente se pegou de surpresa, deslocado, né, onde seus planos foram adiados, alguns até suspensos, que, na realidade, quando a gente consegue acalmar a ansiedade e passa a analisar o mercado, passa a perceber, tem soluções. Eu tenho visto muitos cases aqui em Salvador, isso mesmo. Não só de gastronomia, mas como de moda, de outras áreas, de pessoas que já conseguiram entender, pensar no mecanismo e estão hoje vendendo muito bem, estão conseguindo fazer a máquina girar, sabe? É importante que a gente não entre no pessimismo, né, naquela onda de que não é possível, como é que se diz, que não é possível fazer nada. Agora, é importante lembrar o seguinte, as pessoas nunca ficaram tanto em casa, certo? Nunca. E agora estão em casa. Seus hábitos também mudaram, sua atenção mudou, seu grau de exigência mudou. Se você tiver que fazer uma coisa como renda, como trabalho, faça uma única coisa, entendeu? Mas faça bem. Não adianta tentar abraçar o mundo. Ah, não, eu vou fazer um serviço das Arábias. Não, faça uma única coisa, faça uma coisa bem. E eu fico muito feliz em ver que a gente já está sentindo o movimento do mercado, reagindo, né? Um movimento do mercado que já começa, inclusive, a empregar. Eu já tive essas notícias aqui e isso é bem bacana nesse momento. Eu acho que a gente tem que tirar essa onda do não e do pessimismo, porque eu estou vendo com muito bons olhos esse tipo de ações que tu está comentando. Temos 27 segundos, rapidinho. Eu acho que é muito importante a gente valorizar
cada mudança que nós estamos tendo e seguir adiante. 15 segundos para ti, Emanuele, por favor. São teus. Gente, muito obrigada, valeu o convite. E tamo junto, procura aí, ó. Força e simbora. Muito obrigado e com